É a nossa aula falando de liberdade de expressão e discurso de ódio. Aí eu abro o aplicativo de informação na internet, né? Um aplicativo de comunicação. E a primeira coisa, a primeira notícia que vem é exatamente sobre liberdade de expressão. Alguém dizendo que existiu uma ação contra empresário viola a liberdade de expressão. É muito questionável a questão da liberdade de expressão. Até onde vai a sua liberdade e começa o direito do outro? Então, é sobre isso que a aula vai continuar. Espero que você tenha um pouco mais de compreensão sobre esse assunto de que tanto se comenta na internet. Observa a imagem. O que é que você vê na imagem? Você vê uma pessoa, um homem, está vermelho. Essa cor vermelha representa que ele está furioso. Observa o PC dele, ele está usando um PC, isso aqui é um PC, um computador pessoal, né? Um computador pessoal. E pela tela do computador você observa um monte de emojis de bomba, de explosão, de raiva, de luta, de caveira, disso, daquilo, de armas. Então, isso caracteriza como emojis do ódio, não é isso? Emojis de raiva. Aí você percebe o quê? Que a pessoa está usando o computador para praticar crimes de ódio, onde? Na internet. Praticar crimes de ódio na internet. Aí o discurso diz assim, o texto diz assim: discurso de ódio não é liberdade de expressão. Discurso de ódio é crime. Isso aqui está na justiça.gov.br, que é a página do tribunal, aliás, que é a página do Ministério da Justiça, né? No Facebook. Na charge publicada na página Justiça.gov.br, fica nítido que o principal instrumento, olha só, está destacado, o principal instrumento usado para disseminar intolerância, injúria e ódio é o computador em todas as suas modalidades. Quais são as modalidades do computador? Além do PC, pode ser um notebook, não é isso? Pode ser o smartphone, pode ser uma Smart TV, também, né? A gente se comunica pelo Smart TV, pode ser até pelo videogame, né? Videogame também tem ação direta tem acesso direto à internet, né, pelos videogames e outros tipos de aparelhos aí que podem ser usados para isso. Então, o principal instrumento usado para disseminar intolerância, injúria e ódio é o computador em todas as suas modalidades, a Deep Web. A Deep Web já é realmente uma internet chamada de internet escusa, né? Uma internet perigosa, uma internet pirata, então já é um tipo de navegação criminosa quem usa a Deep Web. São as redes sociais, rede social não é um instrumento, tá bom, amores? São plataformas. Ou são os seres humanos? Nós também fazemos parte disso, mas o ser humano precisa de um instrumento para poder disseminar o seu ódio. Porque quando nós éramos só seres humanos, sem esses instrumentos nas mãos, com certeza a coisa ficava mais retida ali só com a gente. Qual é a principal? Agora sim, não é instrumento, agora é ferramenta. Qual é a principal ferramenta usada para a divulgação de mensagens ou de conteúdos criminosos para alcance rápido e em massa? Ou seja, qual é a ferramenta que as pessoas usam para viralizar conteúdos, na internet, né? É a internet que as pessoas usam, o espaço, né? A ferramenta para disseminar conteúdos criminosos para alcance rápido e em massa. O chamado de viral, né? Chamado de publicação viral. Quando fala viralizou, quer dizer que ele teve grande alcance e muito alcance em pouco tempo. Terceira questão. O texto repassa, no caso, essa charge,
não é bem uma charge, é um cartoon, não é isso? O texto repassa em sua mensagem que discurso de ódio é o quê? Qual é a ideia que passa essa imagem aí para a gente? Discurso de ódio é liberdade de expressão? Aqui diz discurso de ódio não é liberdade de expressão. Então, o contrário, certo? Discurso de ódio é manifestação humana? Não deixa de ser. Só que o texto não diz isso, né? Não está expresso no texto. Mas discurso de ódio parte da manifestação humana. Discurso de ódio é livre expressão do pensamento? Livre expressão do pensamento é a mesma coisa de liberdade de expressão. No texto diz que discurso de ódio é crime, né? O texto diz que discurso de ódio é crime. Então está aí bem registrado e bem compreendido qual foi a mensagem que o texto quis passar para a gente. Primeiro, o texto nos passou a ideia de que os seres humanos usam a tecnologia não apenas para fazer o bem, para estudar, para interagir, para trabalhar. Muitos usam as ferramentas para trabalhar, mas há uma boa parcela da sociedade que usa essa ferramenta para cometer crimes. E um dos tipos de crimes que é cometido pela internet, através de aparelhos celulares, computadores, notebooks, tablets, entre outras formas de acesso à internet, é exatamente, né, um dos crimes cometido aí em meio virtual é exatamente o discurso de ódio. Então, o discurso de ódio não é liberdade de expressão, é crime. Simbora. Liberdade de expressão. Só em você jorrar esse líquido numa parede, liberdade de expressão, já diz tudo, né? Veja o que é uma liberdade de expressão. Aqui você tem uma música que foi composta na década de 80, mais ou menos ali por volta de 1987, por essa banda aí, né? Mais ou menos aí em torno de 1987, quando o Brasil estava saindo da repressão militar, que aconteceu em 85, e estava começando, engatinhando, com medo ainda, de se perguntando se nós já éramos realmente um país democrático. Aí surge uma banda, várias bandas de rock nacional na época, e uma delas constrói uma letra de música que diz assim: dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Observa que o correferente é utilizado antes do referente. Aí você chama isso de referenciação catafórica, né? Referenciação por catáfora. Quando você usa o correferente antes de dizer quem é ela, você fica pensando, quem é ela? Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Pronto, aí tu já sabe quem é ela. Quem é ela? É a polícia. Só aí, então, que ele anuncia quem é o ela. Agora que ele coloca o referente, né? Aqui é o referente, e aqui o correferente. Como o correferente vem antes do referente, a gente chama isso de catáfora. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Então, tá aí, isso você chama de liberdade de expressão, porque é um texto de duplo sentido, vamos anotar isso daqui, é um texto que usa o duplo sentido e você fica sem entender qual foi a intenção da mensagem. Você fica em dúvida de qual foi a intenção da mensagem. A intenção da mensagem é criticar? Será se eles estão criticando a polícia? Ou será se eles estão exaltando ou mostrando o papel da polícia? Qual é o papel da polícia? Ajudar, proteger, mas ela também pode parar, pode prender. Polícia para quem precisa, não é isso? Quando você precisa, tem a polícia. Polícia para quem precisa de polícia. Aqui, se tivesse uma interrogação, mudaria todo o contexto.
tá bom? Se houvesse uma interrogação, para quem precisa de polícia? Ele estaria perguntando quem precisa de polícia, certo? Aí seria uma crítica, mas a ausência dessa sinalização deixa o sentido aberto no ar. Então, quando não gera ofensa, não gerou ofensa, não pisou no pé de ninguém, não expôs, não ridicularizou ninguém, deu sua opinião, mostrou a opinião dele com relação à polícia, sem sequer ser agressivo. Isso você chama de liberdade de expressão, sem usar palavras vulgares, sem fazer calúnia, sem ofender, sem injúria, certo? Quando não há calúnia, não tem injúria, não tem ofensa, não tem constrangimento, então é liberdade de expressão. Liberdade de expressão e discurso de ódio. Imagina só aqui o cara com cara de zumbi em frente ao notebook, de novo aqui o aparelho, tá? O aparelho tecnológico representando o meio mais usado para a disseminação do ódio na internet. Veja aí o ódio na internet e várias palavras ofensivas, tipo baiano. Isso é xenofobia, tá bom? Chamar nordestino de baiano, de pernambucano, de Paraíba, de Piauí. Nós temos nomes, né? Porque eu sou do Piauí, que eu estou em São Paulo. Ei, Piauí, vem aqui. Isso é xenofobia, certo? Eu tenho o meu nome, então tem que me chamar pelo meu nome e não pelo nome do meu estado. Não que eu não goste do meu estado, mas é porque as pessoas fazem isso para caracterizar você como nordestino, como se isso fosse uma ofensa. Eles usam esses termos como se fosse ofensivo. Então, é essa intenção de querer estar ofendendo que você chama de discurso de ódio, tá bom? Se a pessoa usasse para exaltar, vem aí o maior artista do Brasil, direto do Piauí, o Whindersson Nunes. Agora sim, ele não foi chamado de Piauí. Agora se chama, ei, Piauí, vem aqui falar alguma coisa. Isso aí é feito com deboche, certo? É feito para inferiorizar, para ridicularizar, e você chama isso de xenofobia. E você observa também várias palavras de baixo calão, que a gente chama aqui de vulgarismo, certo? Vulgarismo, palavras vulgares sendo utilizadas aí em alguns desses discursos, tá bom? Por exemplo, cadeira elétrica para mensaleiros, tá? Isso aqui você querer pena de morte também, já que pena de morte vai contra os direitos humanos, é discurso de ódio. Morreu, bem feito, um verme a menos, kkkk. Isso aqui também exaltar porque alguém morreu, comemorar a morte de alguém, também é discurso de ódio. Esse é um país de alguma coisa mesmo, malditos. Essa linguagem ofensiva também é caracterizado discurso de ódio. Então, discurso de ódio é tudo que gera calúnia, ofensa, injúria, calúnia, ofensa, injúria, ridicularização, exposição desnecessária, certo? Aí você chama isso de discurso de ódio, entre outras coisas, tá bom? A nossa sociedade precisa compreender o que caracteriza um discurso de ódio. Você tem que entender o que é discurso de ódio e o quanto isso é prejudicial. O quanto prejudicial ele pode ser para uma sociedade democrática. O discurso de ódio acaba com a democracia, para assim poder combatê-lo de maneira eficaz. Então, se eu sei o que é discurso de ódio, eu vou aprender a combater esse tipo de discurso quando eu encontrar pela internet. Então, como é que eu devo agir, professora? Eu me deparei outro dia com um discurso de ódio, não é isso? Alguém estava xingando uma pessoa preta de macaco. Isso é discurso de ódio, com certeza. É racismo, é injúria, tá bom? É injúria racial e
é um discurso de ódio. Como é que eu posso combater isso, professora? Denunciando, fazendo print da postagem. Você pode denunciar primeiro para o aplicativo em que você viu a denúncia, né, em que você viu a ofensa. E você pode fazer um print e denunciar na delegacia virtual. É só entrar delegacia virtual no Google que você encontra. Você faz a denúncia, coloca lá o print e deixa a polícia investigar. Nesta aula você verá algumas visões de estudiosos sobre esse conceito, tá bom? Exemplo de discurso de ódio e suas repercussões. E por fim, a gente vai aprender também maneiras de combater essa prática tanto na internet quanto no mundo real, porque isso aqui não é só na internet. Na vida real, a gente se depara com esse tipo de situações constrangedoras. Alguém disse que liberdade de expressão que não reconhece o outro como portador do mesmo direito é discurso de ódio. Então, se na minha liberdade de expressão eu não reconheço que a outra pessoa tem o mesmo direito de dizer o que pensa, isso é discurso de ódio, tá bom? Então, eu tenho primeiro que aprender a respeitar o direito dos outros para poder exercer o meu direito de livre expressão de pensamento. Quem diz isso é Alexandre Melo Franco, Bahia. Primeiro, o tema do texto. O texto está destaque, né, gente? Já destaquei qual é o assunto do texto. O tema é o assunto principal. O texto está falando sobre liberdade de expressão, reconhecimento da liberdade, direitos humanos ou discurso de ódio. Ele está falando sobre liberdade de expressão e deixa bem claro que se ultrapassar a barreira do direito do outro, vira discurso de ódio. Mas o tema, o tópico frasal, quando você cria um texto, logo no primeiro momento você já apresenta o tema. É essa a ideia. Sempre que você vai criar um texto opinativo, um texto argumentativo, um texto de opinião, logo na primeira linha, no primeiro momento, você já apresenta o tema. Então, o tema aí é liberdade de expressão. Segundo, a técnica usada pelo autor para falar sobre liberdade de expressão foi... O que foi que ele fez? Qual foi a estratégia dele para falar de liberdade de expressão? Ele expôs uma opinião, ele formulou um conceito, citou fala de autoridade ou usou raciocínio lógico. Isso aqui ele até poderia ter usado, mas não usou raciocínio lógico, é o silogismo, né? Quando você faz uma afirmação que você sabe, se eu digo o mar é salgado, isso é um raciocínio lógico. O mar é salgado. Ninguém vai chegar e dizer, não, o mar é doce. Não é isso? Logo, isso é um raciocínio lógico. Então, isso aqui não é um raciocínio lógico. Ele fez o quê? Ele formulou um conceito. Ele disse para a gente o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão que não reconhece o outro como portador dos mesmos é... Aí, quando ele diz é porque ele está dando um conceito, formulação de um conceito. Terceira questão. O que, quando diz liberdade de expressão, que? Esse que não reconhece o outro como portador dos mesmos direitos, a palavra que é um pronome relativo ou é uma conjunção? Professora, quando é que eu sei? Quando que? Eu esqueci, eu assisti aquela aula, professora, mas eu esqueci. Quando é que o que é um pronome relativo ou quando é uma conjunção? Bem, quando ele é um pronome relativo, você pode substituir pelo o qual e todas as suas variações. O qual, a qual. Os quais, as quais. Cujo, cuja. O pronome, e quando for conjunção, o que só pode ser substituído por outra conjunção, tipo o se. Não é isso? Então, liberdade de expressão, se não reconhece o outro, mas aqui seria um se seria outro sentido. Liberdade de expressão, a qual não reconhece o outro, e agora? É um pronome relativo ou é uma conjunção? Liberdade de expressão, a qual não reconhece o outro como portador do mesmo direito, é discurso de ódio. Isso é um pronome relativo. Está representando liberdade de expressão como sujeito desse nosso
dessa oração, tá bom? Continua. Você sabe qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Você sabe diferenciar? Você vai ver uma postagem, aí você vai dizer, isso aqui, o que a pessoa fez foi exercer a sua liberdade de expressão. Ou você lê uma postagem, olha, eu acho que essa pessoa aqui ultrapassou a barreira da liberdade de expressão e praticou o discurso de ódio e é crime, eu vou denunciar. Mas quando é que você sabe quando é liberdade de expressão ou discurso de ódio? Como é que você sabe? Vamos lá. Liberdade de expressão, para começar, é um direito fundamental do ser humano, que garante a manifestação de opinião, garante a manifestação das nossas ideias, do nosso pensamento, sem retaliação. O que é isso? Sem que ninguém venha te censurar por parte do governo, órgãos privados ou público ou qualquer outro indivíduo. Então, você tem direito de manifestar o que você pensa sem ser censurado, sem retaliação ou censura. Retaliação, empresas costumam demitir pessoas, não é isso? Você vai a uma rede social, fala mal da empresa, fala mal não, dá a sua opinião sobre a empresa que trabalha. Às vezes, sua opinião não é uma opinião de acordo com o que a empresa espera, é uma crítica construtiva até, mas se a empresa entender que você está criticando pelo mal, está expondo a empresa, então você pode sofrer retaliação. Aí não pode, tá? Porque liberdade de expressão, a gente pode dizer o que pensa. Imagina se eu vou lá e coloco a música do Cazuza, Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Aí eu vou ser presa porque eu estou criticando o Brasil. Isso é censura, tá bom? Isso é censura, isso é retaliação. Aí não existe hoje no direito democrático, no nosso livre exercício de cidadania, do nosso direito democrático, a gente é livre para manifestar o nosso pensamento sem retaliação ou censura. Então, isso é liberdade de expressão. Cuidado. O limite da liberdade de expressão, professora, liberdade com limite não é liberdade. É sim. É sim. O seu direito termina onde começa o do outro. Você também não quer ser respeitado? O respeito é um bumerangue. Ele volta do jeito que você joga. Se o bumerangue você joga, ele não volta para você? O respeito também. Se você joga o respeito, você colhe o respeito. Então, o limite da liberdade de expressão está em ultrapassar os demais direitos fundamentais de outros indivíduos, como o direito civil, como o direito humano, como o direito da criança, como o direito dos idosos, como o direito das pessoas LGBTQI. Entendeu? Então, se você ultrapassa esses direitos, você ultrapassou a barreira da liberdade de expressão. Ao cometer preconceito ou proferir palavras racistas, seja na internet, seja no oral, seja como for, não é liberdade de expressão. É um crime contra outra pessoa que tem os mesmos direitos assegurados e é considerada igual a todos aos demais. Perante a lei, somos todos iguais. Então, se eu vou proferir palavras racistas, preconceituosas contra outra pessoa, eu estou perdendo o meu direito porque eu estou ferindo o direito do outro. Isso quem garante é a lei. E diante da lei nós somos todos iguais, apesar de uns ser melhor que os outros, de uns ser mais iguais que os outros, mas ainda temos os mesmos direitos. Se a liberdade de expressão se a liberdade de expressão de uma pessoa fere a liberdade do outro, então isso se torna opressão. A minha liberdade não pode ultrapassar a do outro, porque aí seria opressão. Isso acontece muito dentro de casa, na relação entre marido e mulher, por exemplo. Não é isso? O marido tem o direito de, após o trabalho, ele vai relaxar com os amigos, numa mesa de bar, e chega em casa às 8 horas da noite.
e espera encontrar a comida quente preparada para ele, e se não tiver, ele ainda vai ser abusivo, agressivo com a esposa. Agora, se a esposa sai do trabalho e depois do trabalho ela passa na casa de umas amigas para confraternizar com as amigas e depois vai para casa, e o marido chega e a esposa não está em casa ainda, isso vai gerar o maior problema, porque ele pode ultrapassar, né, do horário de voltar para casa. A mulher não pode. O direito de um é o direito do outro. Você está acompanhando isso, por exemplo, na novela Pantanal, que está mostrando a relação entre aquele fazendeiro Tenório e a esposa dele, Dona Maria, que ele apelida de Broaca, e isso é assédio moral. Só esse apelido que ele dá a ela já é um assédio moral. E todas as restrições de vida que ela teve por 30 anos também é direito, é chamado de constrangimentos, não é isso? E, além disso, nós também conhecemos relacionamentos em que o homem, ao se casar com a mulher, proíbe a mulher de vestir certas roupas, proíbe a mulher de andar com algumas amigas, proíbe até de estudar. Você que está aí sentada, fazendo aula do EJA, olhe para trás. Quem foi que não permitiu que você estudasse? Foram seus pais? Eu acredito que seus pais estimularam você a estudar. Mas você casou jovem. E no casar, você teve que cuidar da casa, do marido, do filho, e disse que não teve tempo para estudar. Mas e se você quisesse estudar, quisesse sair à noite para ir à escola? Será que seu marido teria permitido você ir à escola à noite? Se pergunte isso. Se você teve esse direito, cassado, então você sofreu opressão, tá bom? Então você foi vítima de opressão. É assim que a gente analisa liberdade de expressão. A liberdade de uma pessoa é a mesma liberdade da outra. Por isso que eu não posso pisar na grama do meu vizinho, porque se eu piso a grama do meu vizinho, eu estou dando direito a ele pisar na minha grama também. Se eu pego o lixo do meu quintal e jogo para o quintal do vizinho, eu estou dando direito a ele de jogar o lixo dele para o meu quintal também. E vai causar isso o quê? Conflito. Isso sempre termina em conflito e nunca acaba bem. Então, se você não quer viver em conflito, respeite o direito do outro. Coloque-se no seu lugar e respeite o direito do outro. Tá bom? Tá entendido? Então, o discurso de ódio, gente, é a contramão da liberdade de expressão. É totalmente o inverso. É completamente contrário àquilo que você chama de liberdade de expressão. Tudo que oprime, tudo que humilha, tudo que inferioriza o outro ser humano é discurso de ódio. O bullying, por exemplo, é uma prática de discurso de ódio, tá bom? E por isso tem que ser repreendido. Se você é mãe e você sabe que o filho faz bullying com os coleguinhas na escola, converse com seu filho. Você não vai estar criando um cidadão, você está criando uma pessoa que mais tarde vai ter complicações com a lei. Se ele não sabe sequer o limite dele, se ele, enquanto criança, não conhecer os seus direitos, seus limites e respeitar o direito dos coleguinhas, ele, como adulto, também vai ter dificuldade de entender aonde vai os seus direitos, tá bom? E pode até ultrapassar a barreira da legalidade. Então, é ter cuidado. Nós, mães, devemos educar nossos filhos para sermos cidadão, certo? E não existe cidadão do bem, cidadão do mal. Cidadão é cidadão. Cidadão do bem é uma expressão que inventaram, tá bom? Que inventaram para tipificar um tipo de pessoa intolerante. Pessoas intolerantes, cheias de ódio, é que se diz cidadão do bem. Quando alguém vir falar, cidadão do bem, você já sabe que é uma pessoa cheia de ódio. Porque cidadão é cidadão, não existe cidadão do mal e nem cidadão do bem, somos apenas cidadãos. Assim como não existe racismo reverso, existe racismo.
E o racismo pode ser contra branco, contra preto, contra índio. O racismo é contra a comunidade LGBT. O racismo é contra nordestino. O racismo também é contra as religiões afrodescendentes. Existem vários tipos de racismo e tudo é racismo. Racismo é um crime contra a etnia e não contra a cor da pele. Por isso que não existe racismo reverso. Ah, é porque o negro tem preconceito com o branco, é racismo reverso. Não existe essa expressão. Racismo é racismo, seja de qualquer forma que ele se manifeste, ou contra pretos, contra brancos, contra pardos, contra índios, contra pessoas LGBTQI, contra pessoas de outras religiões, contra pessoas de outras nações, contra venezuelanos, contra cubanos, contra sírios, contra qualquer outra pessoa, contra nordestino, que é muito comum acontecer, ou qualquer que seja a manifestação que você tenha de xenofobia, é considerado racismo, tá bom? Então, assim como não existe cidadão do bem nem do mal, não existe racismo nem racismo reverso. Só existe cidadão e só existe racismo. E essas aulas são boas para mostrar para a gente, professora, pois tá aí que eu não sabia disso, eu não vou mais usar essa expressão, pois não use, porque é muito feio dizer que você é um cidadão do bem. Isso já é uma forma de gerar discurso de ódio, tá bom? Aprendam. Então, continuando aqui a nossa aula. Liberdade de expressão. Olha a diferença de liberdade de expressão para discurso de ódio, gente. Olha as imagens aqui. De um lado, você vê a imagem de uma moça de óculos escuros. É só uma imagem para representar. E a frase diz: liberdade de expressão é tudo aquilo que está entre o bom senso e o direito à integridade física e moral do outro. Então, tudo que eu me manifesto, que eu falo, mas eu não vou atingir, eu não vou passar a barreira do bom senso. Ou seja, eu não vou usar palavras que vão retaliar ninguém, que vão ofender ninguém, palavras ofensivas, não vou usar palavras vulgares. Vou respeitar o direito à integridade física e moral do outro. Eu não vou rebaixar o outro pela cor, pela condição física, ou pela condição social, se é pobre. A gente assistia muito na década de 80, de 90, um programa que passava na televisão, que o personagem principal do programa dizia o tempo todo: pobre, coisa de pobre é isso, pobre é aquilo. E a gente ria daquilo, a gente sorria. Mas hoje esse riso é de constrangimento. Hoje, a gente sabe a diferença onde está o bom senso e onde começa a ofensa, tá bom? Hoje somos pessoas mais politizadas. Se a sua liberdade de expressão oprime ou afeta a vida, afeta a integridade da outra pessoa, não é liberdade de expressão, é crime de discriminação. Crime de discriminação é feito com discurso, é feito com discurso de ódio. Ah, fulana só passou na universidade porque ela é preta e foi pelas cotas. Isso não é liberdade de expressão. Isso é discurso de ódio, tá bom? Se existe uma lei que permite que pessoas mais pobres, de pessoas de baixa renda, e que pessoas de escola pública e pessoas com pele preta tenha direito a uma parte das vagas na universidade, e ela usa dessas políticas para ingressar na universidade, ela não é menor e nem pior do que você que passou na mesma universidade por fora dessas políticas. Ela é igual a você. Somos todos iguais diante da lei. Agora, se ela tivesse burlado a lei, como acontece com muitos por aí, colado na prova, dado um jeito de fraudar uma prova e ser aprovado, aí é outra coisa completamente diferente. Não estamos falando aí de direitos, estamos falando então de crimes, não é isso? E crimes de identidade, né? Crise de falsa identidade. Parece que é assim que eles chamam esse tipo de crime, tá bom? Então, é ficar atento. Artigo 5 da nova Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato, tá bom? Então, nós somos livres a manifestar o nosso pensamento, sendo vedado o anonimato. A gente nem precisa se manter anônimo para se manifestar. Hoje você pode dizer o que pensa, contanto que não ultrapasse o bom senso, não fira o direito à integridade física e moral de outra pessoa. Continua. Agora, observe essas imagens e me digam se para você o que você está vendo é liberdade de expressão ou é discurso de ódio. Nessa primeira imagem, você vê uma mulher varrendo uma casa com vassoura. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema, mulher varre, homem varre, qualquer pessoa pode varrer uma casa. E aí vem a frase: em quantas partes se divide o braço da mulher? É uma piada isso aqui, né? É aquilo que você chama de piada machista. Piada machista e sem graça, tá? E discurso de ódio. Em quantas partes se divide o braço de uma mulher? Em braço, antebraço e vassoura. Tem graça nenhuma. Mas até bem pouco tempo, esse tipo de piada era feita em auditórios e pessoas se acabavam de rir porque achavam isso engraçado. Hoje nós temos mais conhecimento, nós temos mais informações e a gente sabe que isso é discurso de ódio. E nenhum humorista, nenhum, vai a público fazer hoje esse tipo de piada, tá bom? Aqui nós temos uma outra charge, que é falando sobre o racismo. O racista, aqui já o pensamento do personagem, porque essas bolinhas apontam que o personagem esteja pensando, já é o próprio título da charge, né? O racista. Aí o rapaz está ali com um cartaz segurando que dizia assim o cartaz: vamos acabar com os pontos negros nas estradas. Ponto negros nas estradas quer dizer um ponto que você chama de ponto cego, né? Ponto negro ou ponto cego. Ou seja, que tira a visibilidade dos motoristas. Então, a pessoa que estava se manifestando aliás, estava se manifestando contra a política das rodovias do Brasil. Aí chega um careca com cara de neonazista e risca a palavra pontos. E a mensagem muda, a mensagem fica: vamos acabar com os negros nas estradas. Isso aqui dissemina o ódio, isso aqui estimula a violência, frase que estimula a violência contra os negros. Então, deixou de ser liberdade de expressão e passou a ser discurso de ódio. Estimular a violência é discurso de ódio. Aqui você vê na imagem duas mulheres em movimento. Essas aspas significam que elas estão se movimentando. Elas estão vestidas de branco, de pés descalços, no ritual de Umbanda. No ritual de Umbanda, que é uma religião de raiz africana, não é isso? Uma religião que os negros que chegaram da África escravizados continuaram cultivando as suas tradições culturais. Mas chega alguém cristão com a Bíblia na mão e quer acertar essas mulheres, faz um gesto de jogar essa Bíblia contra as mulheres, gritando: sai tolerância. Aí já diz tudo. Se a tolerância sai, isso aqui é um ato de intolerância. A gente chama isso de intolerância religiosa. E intolerância religiosa também é crime. Machismo é crime. Estimular a violência é crime, porque aqui é racismo, né? Isso tem nome. Isso é racismo. Machismo, racismo e intolerância religiosa é crime chamado de discurso de ódio. Olha a diferença da liberdade de expressão. Toda a gente sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser.
O discurso de ódio não é argumento. Aí nós temos aqui a hashtag dar a volta ao texto, tal. Discurso de ódio não é argumento. Você não pode usar o discurso de ódio como argumento numa redação ou numa conversa. A mulher não pode ser presidente, mulher não pode ser jogadora de futebol. Futebol é coisa de homem, é coisa de macho. A mulher não pode ir para campo de futebol. Mulher que vai para tal lugar é isso ou é aquilo. Mulher que namora com 2 rapazes é uma galinha. Se você tem esse tipo de discurso, por favor, reveja seu posicionamento. Nós estamos num novo mundo, num mundo de informações. Leia mais, tá bom? Para você poder reajustar suas falas. Aqui 2 jovens mascarados, provavelmente já agora no período pandemia, segurando uma faixa que diz: vidas negras e periféricas importam. Isso aqui é um ato, né? Isso é um ato a favor aí, aliás, contra a violência a violência contra os negros, uma manifestação contra a violência sofrida pelos negros e principalmente os negros periféricos. Não só negros, pessoas da periferia morrem mais, negros de periferia morrem mais no Brasil do que qualquer outra coisa. E agora, vamos ler essa charge. O nome da charge é Fé Demais. Tudo que é demais, tudo que é excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. O que é que você vê aqui? Você vê um carro de som, um trio elétrico, né? Assim que a gente chama, um trio elétrico, várias pessoas andando na frente e atrás do trio elétrico com faixas. Não dá para ler o que está escrito nessa faixa da frente, mas aqui está escrito abaixo a please, e aqui essas pessoas estão levando aqui uma faixa que diz cura gay já, e a fala de quem está em cima do trio elétrico com o microfone na mão, esse monte de aspas aqui, ó, quer dizer que é um discurso alto, está falando ao microfone para todo mundo ouvir. Homossexualidade é pecado, está na Bíblia. E aqui está dizendo qual é o movimento que está acontecendo ali, ó. Sabe o que está acontecendo ali? A chamada Marcha para Jesus. Enquanto isso, o Jesus marcha em sentido contrário, com a mão no rosto, com vergonha daquelas palavras, com vergonha daquelas atitudes, com vergonha de tanta intolerância. Isso aqui é um cartoon ou uma charge do Latuf. Pergunta: a intenção do autor da charge é... Qual foi a intenção do autor quando criou essa charge em 2013? Parece que é de hoje, né? A charge de 2013, olha, de 2013 para 2022 não mudou quase nada, gente. Ainda existem pessoas pensando dessa forma aqui, que homossexualidade é pecado, que está na Bíblia que é pecado, que tem que ter a cura gay, ainda chamam isso de marcha para Jesus. Vamos ter cuidado para não misturar religiosidade, fé demais, fé em excesso, acreditar na palavra do pastor é diferente de acreditar na palavra de Deus, tá bom? Se você quer saber o que realmente diz a Bíblia, leia então a Bíblia. Aqui diz: a intenção do autor da charge é criticar as marchas religiosas? Não, né, gente? Ele não está criticando a marcha religiosa. A intenção dele é denunciar falas e atitudes homofóbicas. Aqui tem a ver. Denunciar falas e atitudes homofóbicas, que poderia ser de qualquer outro grupo. Não necessariamente esse grupo que foi representado, porque não são só eles que fazem, que pensam assim, certo? Então, a resposta da nossa questão é a letra B. E o tema do texto, qual é o assunto do texto? Intolerância religiosa, não? Homofobia, tá bom? O tema é homofobia. E homofobia, assim como intolerância religiosa, são discursos de ódio. Hoje falamos sobre liberdade de expressão
e discurso de ódio. Na nossa aula da quarta-feira, não, na aula da quinta-feira, a gente revê esse conteúdo. Então, até a próxima aula.